Hoje temos connosco a psicóloga Maria Palha, que nos irá falar acerca do seu mais recente livro, Emocionar, um kit de saúde emocional para crianças. Desde 2006 que a Maria viaja pelo mundo e tem implementado diversos programas de saúde mental e emocional em contextos de crise humanitária. É fundadora da Associação Be Human, que pretende tornar as futuras gerações mais competentes emocionalmente, criando ferramentas, programas e atividades nesse sentido. Maria, para começar, queríamos saber o que é que levou a escrever este livro? A verdade é que nos últimos anos eu tenho andado a saltitar de contextos de crise humanitária em contextos de crise humanitária e foi exatamente essa experiência que me levou a perceber que a determinada altura eu começava a repetir contextos de crise humanitária. Isto significava o quê? Que a determinada altura, independentemente de serem catástrofes naturais, como, sei lá, um ciclone ou umas cheias, as catástrofes de ordem humana, como as guerras, elas continuavam e as pessoas continuavam a ter os mesmos problemas, mesmo mesmo tendo tido já um tipo de intervenção feita a priori. E isto dava-me a conhecer, deu-me a informação que, independentemente do contexto onde as pessoas se encontram, o mais importante é, de facto, terem conhecimento sobre a sua saúde psicológica e emocional. Porque quando isto acontecia, este era o pequeno turning point para fazer com que as pessoas recuperassem mais e melhor aos diferentes contextos de crise onde se encontravam. E, na verdade, foi um bocadinho estes 15 anos de intervenção em contextos humanitários que me levaram à conclusão de que precisamos de ter algo que nos ajude a ser emocionalmente mais sustentáveis, a conseguir manter-nos nos diferentes ciclos da nossa vida, conseguindo, de certa forma, ir lidando com as diferentes fases e momentos e crises, sem que isso nos desestruture completamente. Eu já tinha escrito A Caixa de Primeiros Socorros das Emoções, que foi o meu primeiro livro. Decidi que o segundo livro, para além de ter como objetivo ajudar qualquer pessoa a ser emocionalmente mais sustentável, digamos assim, tinha também como principal foco ser um livro que fosse escrito por vários especialistas. E os meus especialistas tinham que ser especialistas muito especiais, porque, acima de tudo, quando falamos aqui a nível da sustentabilidade emocional, para mim o mais importante é nós termos consciência de onde é que estamos e do impacto que temos nos outros. E enquanto adultos nós conseguimos ver isto porque vamos sendo sinalizados pelas nossas relações, seja a nível matrimonial, seja a nível familiar, seja a nível de amigos ou a nível de conhecidos socialmente. Enquanto crianças, as crianças elas não podem indicar isto. Então o impacto que nós temos, o nosso impacto nos outros e especialmente nas futuras gerações é imenso e muitas vezes passa despercebido. Ou os efeitos que surgem a longo prazo e às vezes sentimos que já é tarde para corrigir alguma coisa ou para pedir desculpa. E então foi muito este pontapé de saída. A ideia era que os meus especialistas fossem crianças. As crianças, porque eu escolhi uma faixa etária dos 6 aos 12 anos, e até partilhaste comigo que esta era uma curiosidade, mas porquê estas idades? E posso partilhar já em seguida. Mas eu escolhi crianças dos 6 aos 12 anos de 13 países diferentes. Porquê estas idades? Porque os países eram completamente diferentes e então entrevistei crianças desde comunidades indígenas na Amazónia a crianças residentes nas zonas mais ricas do Brasil, do Rio de Janeiro, por exemplo, a portugueses. E então eu tinha que escolher uma faixa etária que me permitisse, de certa forma, conseguir interagir e comunicar ao nível sobre as diferentes temáticas com diferentes tipos de idades e possibilidades que me permitissem chegar a elas. Em termos de desenvolvimento infantil, a partir dos 6 anos já há uma série de competências que estão desenvolvidas e mesmo as que nós acreditávamos ou desconfiamos se estão, posso-vos garantir que há muitas que estão mesmo. Eu falei sobre sentido de propósito com a maioria destas crianças e havia crianças, às vezes, até fora do intervalo dos 6 anos, às vezes com 5 anos, e tenho uma resposta maravilhosa que me lembro de uma criança que tinha apenas 4 anos na Serra Leoa,
E eles sabiam falar sobre isto. E então a ideia da faixa etária era exatamente isso, eram serem crianças que conseguissem partilhar as suas ideias e que conseguíssemos reter dali algumas informações. Os 13 países foram países, cada um deles tinha uma característica específica que fazia com que o grupo de crianças selecionado fosse um verdadeiro especialista. E, por exemplo, a Serra Leoa foi escolhida por ter sido um dos países bastante afetados pela questão do ébola, por isso eram especialistas em gestão de perdas identificadas. A Colômbia é um dos países com a maior taxa de deslocados internos do mundo, por isso iam ser os meus especialistas em gestão de mudança. O Brasil tem esta questão muito de viver as emoções prazerosas, a felicidade, a alegria no dia-a-dia e até a diversão, a celebração da vida no dia-a-dia bastante marcada, por isso eram os meus especialistas de celebrações ritualizadas e de bem-estar em termos de alegria e de emoções prazerosas. Por isso todos os países foram selecionados com o objetivo de contribuir com os seus especialistas. E os meus especialistas, eu juntei-me a eles e durante 3 anos entrevistei centenas de famílias, começava pelos meus especialistas, que eram as crianças, e depois acabava nas suas famílias. E o objetivo era recolher destas pessoas nada mais, nada menos do que as suas práticas, os seus rituais de bem-estar. Ou seja, conseguir fazer um mapa de bem-estar mundial. Isto era bastante arrojado, mas na verdade o Emocionar acaba por ser isso mesmo. É um livro onde recolhemos uma série de técnicas, de práticas, de hábitos emocionalmente mais saudáveis e que, se conseguirmos introduzir no dia-a-dia, nos vão trazer o que eu chamei de sustentabilidade emocional, de o que se fala hoje ao nível de saúde psicológica e que nos ajuda a ir construindo a nossa resiliência, a nossa conta-poupança de emoções prazerosas, que é o que nos ajuda a lidar depois com o embate. Por isso, o Emocionar esta acaba por ser um bocadinho a história do Emocionar, que vem com um livro, depois tem o kit de saúde emocional que foi criado por estas famílias, vem com a Jenga Emocionária, que é um jogo também composto por... é uma torre de madeira com várias instruções, é um jogo para fazer em grupo, onde as pessoas acabam por tirar uma peça e têm uma instrução de algo que devem fazer, e que os vai ajudar a desenvolver uma das 3 dimensões que foram mais marcadas ao longo deste trabalho, e que acaba por trazer mais saúde emocional no dia-a-dia para o grupo, para o grupo e depois para a sua comunidade, para o mundo, como eu lhe chamo. Eu realmente tive a oportunidade de ler o livro, e nota-se, tanto aqui no discurso, como também no livro mesmo, o gozo, o prazer que deu à Maria fazer este livro e explicar, trazer estas várias realidades para nós e como é que essas realidades podem implementar na harmonia familiar e na saúde emocional. Eu aproveitava para perguntar quais é que são as consequências e as causas também dos desequilíbrios familiares? O que é que isso pode trazer a longo prazo para as crianças? É importante nós percebermos o que é isto dos desequilíbrios familiares, porque não há um guião ou um roteiro específico sobre o que é o modo de funcionamento equilibrado de uma família. É importante percebermos que dentro de uma família temos vários elementos e cada elemento tem as suas necessidades. E como cada um de nós tem as suas necessidades, cada um de nós vai tentar satisfazer as suas necessidades e expressar esta motivação para se satisfazer de formas diferentes. E o que acaba por acontecer, às vezes com a lufa-lufa do dia-a-dia, com famílias que são muito atribuladas e que não têm tempo de qualidade para estar uns com os outros, as pessoas acabam por estar mais distanciadas das necessidades do outro e empaticamente da pessoa que está ao lado. Isto acontece connosco, adultos. Às vezes deixamos passar uns meses e não investimos nas nossas relações. Isto também pode acontecer dentro da família. Por isso, quando falamos em famílias, quando me falas e me perguntas o que é isto, uma família desequilibrada, a minha linguagem são famílias que a determinada altura não têm tempo de qualidade para estar uns com os outros e para acompanhar o crescimento uns dos outros e assim para ajudar a satisfação
das necessidades uns dos outros. E há coisas simples. Uma criança que tem um comportamento considerado um mau comportamento, por exemplo, é a forma que a criança tem para manifestar que alguma das suas necessidades não está a ser satisfeita. E as necessidades que existem são várias. Nós temos, como seres humanos, necessidades de conexão com os outros, por isso a criança precisa de estar conectada com os adultos e vai chamar a sua atenção para conectar-se com os adultos se os adultos não estão disponíveis para ela. Nós temos necessidades básicas de alimentação, de sono, a nível de sexuais, os adultos, e as crianças também as têm. Então, uma criança que não está a ser bem alimentada, o que é que faz? Ela vai chorar ou vai ficar com mais birras. E isto pode significar várias coisas, entre elas que pode estar doente. Mas uma família que não está equilibrada, a meu ver, é uma família que a determinada altura não tem tempo ou espaço para ter tempo de qualidade entre os seus elementos e acaba por perder esta conexão entre eles e por perder aqui um bocadinho a ligação do que é que eu posso fazer para me conectar mais ou melhor com este adolescente que tenho à minha frente, o que é que eu como mulher posso fazer para cuidar mais e melhor de mim, porque muitas vezes este autocuidado pode ficar, as mulheres tipicamente, porque ainda temos muito neste registro da mulher ter aqui um papel mais, em muitos contextos, muito marcado como mais cuidadora e então acaba por acopular uma série de outras funções, mas este autocuidado é fundamental e também tem que ser reconhecido como uma necessidade a satisfazer. E nesta questão da pandemia é muito comum ver-se isso, porque estamos todos fechados em casa, estamos confinados. Ok, tudo bem, mas todos significa João, a Maria, a Inês e o António, ou o João, a Inês e o bebé que acabou de chegar, que é o Edgar. E isto significa que cada um deles vai ter necessidades diferentes e é importante garantir que cada um deles tem forma de satisfazer as suas necessidades. E no emocionar, o que eu tentei trazer e puxar ao máximo de todas estas culturas por onde estive, era criar pequenos momentos no dia-a-dia que conseguissem trazer tempo de qualidade e linguagens comuns às diferentes gerações. E isto, um exemplo muito simples, uma das instruções da Jenga Emocionária, por exemplo, é pergunta, a pessoa que tira a peça, uma das instruções é pergunta à pessoa do lado qual é o sonho da sua vida. E de repente nós temos pais, um João de 40 anos, a perguntar ao seu filho de apenas 7 qual é o sonho da tua vida. E de repente temos o inverso, a criança de 7 anos a perguntar ao seu pai qual é o sonho da sua vida. E isto é maravilhoso porque cria de facto um diálogo de aproximação e às vezes traz respostas para cima da mesa muito, muito engraçadas e respostas que nunca foram perguntadas e que nunca foram abordadas. E quando falamos aqui em equilíbrio e em famílias emocionalmente mais saudáveis ou sustentáveis, para mim é os adultos conhecerem-se, terem consciência de si, das suas necessidades e conseguirem distanciar-se para se aproximarem novamente, para terem tempo de qualidade e para haver aqui um tempo de qualidade onde todos estão conectados e em equilíbrio. Olha, eu vou aproveitar para pegar aí numa coisa que disseste, que acho que é um ponto que todos nós temos um bocadinho em comum e que a própria sociedade ainda não sabe muito bem como encará-lo, que é a parte das emoções das crianças e da forma como as birras e o mau comportamento podem querer dizer que a criança precisa de alguma coisa. Pronto, nós levamos muito esse tipo de comportamento como um mau comportamento. Eu aqui queria um bocadinho perguntar-te a tua opinião, tendo já batalhado estes assuntos, se devemos ou não repreender este tipo de comportamentos, ou o que é que, um conselho para os pais, o que é que devem fazer perante este tipo de comportamentos? A primeira coisa que eu sugiro é, ok, onde é que estão estes adultos? O que é que se passa na vida destes adultos? Tomar consciência do que é que se passa com os pais, porque muitas vezes a criança está a expressar algo que se passa na dinâmica da família. E o que acaba por fazer, a criança acaba por manifestar algumas necessidades suas que não estão a ser satisfeitas, mas é importante perceber porque é que elas não estão satisfeitas. É por falta de informação, é por falta de tempo, é por falta de espaço, é porque de repente a mãe e o pai acabam por estar a ter aqui algumas questões de afastamento e a dinâmica familiar acaba por ter diferenças. Então é extremamente importante olhar primeiro para os adultos, isto para mim, cada psicólogo e cada intervenção vai ter uma linha diferente, é importante referir isso. A minha linha eu vou neste caminho. Claro que há comportamentos que têm que ser corrigidos, há outros que têm que ser amolecidos, há outros que têm que ser reforçados, porque às vezes também é importante darmos um murro na mesa.
E acima de tudo, quando falamos aqui em maus comportamentos, eu prefiro falar aqui em aprender a zangar melhor, por exemplo. É extremamente importante, mais do que ignorar e ensinar a criança que não se deve zangar, ensinar a criança a zangar-se. E nós devemos zangar-nos, temos é que aprender a zangar-nos. Há regras para nos zangarmos. Primeiro é não batermos em nós próprios, depois não batermos nos outros, nem com palavras nem com atos. E isto acaba por ser uma das peças da Jenga Emocionária que ensina a zangar-nos. Por isso, quando falamos aqui em comportamentos errados, eu prefiro falar em ok, vamos pôr uma lupa sobre o que é que está a acontecer e vamos de facto perceber quais é que são as emoções que estão a surgir. Se são emoções difíceis, vamos aprender a lidar com elas, não é ignorar, não é corrigi-las, porque as emoções difíceis, se eu te disser, olha, não te podes zangar, se calhar vais ficar muito zangada comigo. Ok. Por isso não há aqui uma correção, há sim uma necessidade de olhar para o que está a acontecer e dar ferramentas para que se consiga lidar e gerir com as emoções mais difíceis, que normalmente são mais expressáveis para fora, e a zanga é uma delas. Muito obrigada, Maria. Olha, eu por último ia-te pedir se nos queres deixar algum conselho para os pais que estão mais preocupados, principalmente neste momento, com a influência que a pandemia tem no desenvolvimento emocional das gerações futuras, principalmente porque estão em casa, agora já começaram a voltar à escola, mas é muito tempo separados da escola e do que é normal, digamos assim. Olha, eu estou um bocadinho dividida. É óbvio que, de facto, a pandemia, em termos sociais, acima de tudo, para as crianças, tem um impacto imenso, porque, de facto, a nível de socialização e a nível de competências cognitivas na própria escola, no apreender determinados conceitos, tem impacto. São muitos meses em telescola, são muitos meses a aprender com uma distância através da internet, são muitos meses sem contacto com os amiguinhos. Por outro lado, há algo que se resgatou e que eu acho maravilhoso, e é por isso que eu fico dividida. Há muito tempo que eu não ouvia famílias a dizerem eu tenho uma relação maravilhosa com os meus filhos neste momento. Eu reaprendi a estar com os meus filhos neste momento. Com esta pandemia, a relação que se criou lá em casa foi maravilhosa. Claro que não é fácil, claro que tem dias super difíceis e se forem dois adultos com os seus trabalhos de escritório, de empresa e depois a terem que gerir a telescola, claro que é tudo muito difícil. Mas depois também há este lado de fortalecimento de laços familiares que acaba por nos remeter um bocadinho ao antigamente. Antigamente as crianças ficavam com as suas famílias. A determinada altura passaram a ser entregues à escola. E este lado familiar eu acho que é muito bonito e que trouxe coisas bonitas. Este fim de semana ouvi numa conversa de rua uma criança a dizer aos pais: agora segunda-feira as escolas vão abrir, mas eu vou ter imensas saudades vossas. E era um menino de 6 anos. E eu achei isto delicioso. De facto, estes confinamentos também trouxeram isto, a sensação de que houve um momento e uma oportunidade para as famílias se aproximarem. Em termos de conselhos, o que eu posso sugerir é, de facto, ficar-se atento às diferentes manifestações, aos sinais de alerta que cada um dos membros da família pode manifestar. Há uma série de manifestações ao nível de impacto emocional e psicológico que podem surgir agora. Alterações, as mais óbvias são as alterações de ritmos biológicos, seja de apetite, seja de sono, etc. A nível emocional, há uma série de manifestações que podem surgir, como mais zangas, como mais apatia. As crianças que são mais explosivas vão demonstrar mais para fora, as que são mais introvertidas vão se afastar e manifestar para dentro, ou seja, mais apáticas, mais isoladas, mais fechadas. Isto também para os adultos. O que é importante é nós ficarmos atentos para ver se há algum sinal de alerta e conseguirmos ir introduzindo dia sim, ou hora sim, hábitos emocionalmente mais saudáveis. E isto pode parecer uma expressão bastante longa e até difícil, mas são coisas muito simples. Como é que estás hoje? Como é que foi o teu dia? Para as crianças mais pequeninas, a tradução do que está a acontecer. Muitas vezes os adultos consideram que as crianças não percebem nada, as crianças percebem muito. E é importante conseguirmos traduzir e partilhar o que está a acontecer, porque muitas vezes a criança, para além de perceber muitas coisas, assimila, sente-se culpada por tudo o que está a acontecer, até mesmo pela existência de uma pandemia chamada Covid-19. E então é importante conseguirmos desmistificar isto e explicar o que está a acontecer, tudo.
tempo de qualidade. Tempo de qualidade é como um bebê recém-nascido, dar colo. É tempo de qualidade, passar tempo juntos, partilhar e brincar. O emocionar, a Be-Human, mais do que o emocionar, a nossa missão é muito esta, é criar programas, produtos e serviços que consigam trazer de facto mais hábitos emocionalmente mais saudáveis a todos os grupos. E dentro da família há uma série de coisas que se podem fazer. Os 3 pilares que nós trabalhamos normalmente é o autocuidado, nos adultos e nas crianças. Temos as relações, a forma como nós podemos desenvolver compaixão, generosidade, etc. E depois temos a ecologia, a importância que a natureza tem na nossa vida. E são dentro destas 3 linhas, há uma série de hábitos de autocuidado que nós podemos ter e que nos vão ajudar, sem dúvida, a ser emocionalmente mais saudáveis. As pessoas podem seguir-nos, quem quer acompanhar mais regularmente pode fazê-lo no Instagram, somos bastante presentes e temos um programa agora que se chama Be-Human Convida. Então temos uma série de especialistas que vêm falar das diferentes dimensões do bem-estar. Tivemos o Ivo Canelas, o Tiago Tecura, a Fátima Lopes, temos uma série de pessoas que se juntam nos lives e que nos vêm falar das diferentes áreas. Por isso, juntem-se a nós ao Instagram. No site, como tu falaste bem, podem acompanhar tudo, tem os projetos nas escolas, tem uma série de coisas. E depois no Facebook também. Mas pensar sobre as coisas não significa agir sobre elas, mas ter conhecimento significa ganhar consciência para poder escolher o que nos faz sentido. Maria, muito obrigada.